Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança através da palavra de Deus nessa manhã de segunda-feira, né? Hoje, 26 de outubro de 2020, um dia especial, onde foi o dia que nasceu meu segundo filho, né? O meu caçula, Túlio Rubens, hoje está completando mais um ano de vida. Eu quero louvar a Deus pela alegria de poder gerar filhos e de poder criá-los no temor do Senhor. Hoje, segunda-feira, um dia muito especial. Nós estamos já chegando no finalzinho do mês e somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, tá certo? Você que está entrando agora, eu quero louvar a Deus pela sua vida. A irmã Euda aí já entrou, já compartilhou, e eu quero convidar você que está entrando também a fazer a mesma coisa. Hoje a gente está aqui no fundo azul, né? Porque estamos fazendo a live no outro cômodo da casa. Hoje nós estamos com a visita do Isaac e aí a gente precisa encontrar um lugar aonde a gente possa fazer com mais tranquilidade. Então eu quero convidar você nessa manhã de segunda-feira a estar desde já compartilhando essa live com as pessoas que você ama, que você sabe que precisa de uma palavra de esperança, e nós queremos trazer pelo poder do Espírito Santo. Quero também pedir a sua ajuda. Se você está ouvindo bem este áudio, você pode colocar aí, olha, está muito bom, pastor. Se não, você pode colocar aí, não tá bom, aumenta mais um pouco, veja aí, a gente vai tentar nos organizar aqui para poder estar levando a mensagem mais clara, mais audível para você, tá bom? Então, queremos começar orando como de costume. Estou aqui com a palavra de Deus, está um pouquinho alto, mas estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, para trazer para você algo que Deus colocou no nosso coração nessa manhã de segunda-feira, tá bom? Então compartilhe essa live. Eu quero antes também louvar a Deus pela vida de Zé Pereira, tem sido aí nosso ajudador, aquele que tem abençoado a vida também dos irmãos que têm acompanhado nossas lives nas manhãs da semana. Segunda a sexta nós estamos aqui trazendo uma palavra de esperança e também um momento de oração. Quero louvar a Deus por você que ontem esteve conosco na igreja, que não pôde estar, mas que acompanhou através do YouTube, né, da nossa transmissão, e foi realmente abençoado, tá bom? Então eu gostaria de convidar você a estar pegando a sua Bíblia, né? Nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, mas antes a gente vai orar e depois traremos uma pequena reflexão nesta manhã de segunda-feira, iniciando a semana. E nada melhor do que a gente iniciar a semana na presença de Deus, nada melhor do que a gente iniciar a semana glorificando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Vamos fazer isso no nome de Jesus? Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos aqui na Tua presença. Somos gratos por esta manhã que o Senhor nos oferece, por mais uma semana de trabalho que se inicia. Somos gratos, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que tenham acompanhado nossas lives, que tem sido abençoado, assim também como nos abençoado. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa conduzir a ministração desta palavra, que os corações sejam alcançados, quebrantados e vidas sejam, ó Deus, edificadas para a glória e o louvor do Teu nome, porque foi para isso que nós fomos criados, como está escrito lá em Isaías 43, verso 7. O homem que eu criei e fiz para a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Salmo de número 104, queridos. Estaremos lendo os versículos 27 e até o versículo de número 30. Estaremos refletindo um pouco sobre este salmo, aquilo que Deus realmente quer colocar para o nosso coração nesta manhã, tá certo? Diz assim o texto da palavra do Senhor: todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta
a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, este salmo é muito interessante porque ele abrange toda a história natural, né? Nós vemos do versículo 1 ao versículo 26, né, que ele abrange aqui a filosofia, do versículo 24 ao 30, e a vida espiritual, do 31 ao 35, a história natural, que descreve o poder criador e também sustentador de Deus. É interessante nós percebermos, queridos, que toda a criatura depende do favor de Deus, que é conhecido também como graça comum. É interessante a gente perceber isso porque nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas pensam que são autossuficientes. Porém, nós sabemos que essa autossuficiência é um engano da parte do homem, porque a Bíblia mesmo diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. E o salmista reconhece aqui essa dependência que toda criatura tem, né, em relação a Deus. Por isso ele começa o versículo de número 27, dizendo: todos esperam em ti, diz a palavra do Senhor. Mostrando que toda criatura depende do favor de Deus, queridos. E nós encontramos aqui, irmãos, além de essa dependência que o homem tem realmente de Deus, Deus tem prazer em abençoar e suprir cada uma das suas necessidades. É bom a gente entender isso. O João Batista, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não temos nada que não nos foi dado por Deus, porque o céu é a fonte. Se do céu não for enviado, nada teremos. Essa é a consciência que todo ser humano precisa ter. Não adianta ter o pensamento de que Deus não existe, ou se ele existe, ele entregou a criação, entregue-se a si mesmo. Isso não é verdade, porque se Deus tivesse nos entregado a nós mesmos, nós não resistiríamos. Não teríamos condições e nem capacidade de continuar existindo. Pelo contrário, tudo que Deus criou, ele sustenta e mantém e governa com o seu poder soberano. Isso é uma realidade, e aqueles que aprendem isso logo cedo vivem realmente bem melhor. O Deus que nós servimos, queridos, é o Deus que também sustenta todas as coisas que ele realmente criou. O verso 27 diz: todos esperam de ti, que eles dês de comer a seu tempo. Se nós não tivéssemos chuva, não teríamos alimento. Se nós não tivéssemos sementes, não teríamos alimento. Deus dá a chuva a seu tempo, para que a árvore, as plantas venham produzir os seus frutos e nós venham assim se alimentar dela. Tudo provém de Deus. Se tudo provém de Deus, o que é que Deus espera de mim e de você? Primeiro, que a gente venha depender dele de forma voluntária. A dependência da vida e da alimentação é algo natural, porque nós podemos até ter dinheiro, mas se a terra não fazer com que a planta venha dar o fruto,
o dinheiro de nada servirá para a nossa sobrevivência. Sabemos que vivemos num local em que acontecem muitas estiagens. No Nordeste, quando a estiagem é prolongada, todos nós sofremos. O próprio país sofre, porque muitas das agriculturas do país é do Nordeste. Então nós entendemos, queridos, que nós temos uma dependência natural de Deus. E acreditamos e oramos para que Ele venha dar a chuva no tempo certo, para que a erva possa produzir a semente, dar o fruto, e nós possamos ter condições de nos alimentar. Então vamos falar de uma dependência física na área do sustento. Mas ainda assim não é o suficiente, porque às vezes, mesmo com chuva, mesmo as plantas produzindo, muitas vezes nós não temos a capacidade e a condição de conquistar este alimento. E aí vem a dependência de Deus mais uma vez. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Significa do cuidado, da proteção que Deus tem para com aqueles que servem ao Senhor. Sabendo disso, Davi, ele escreve dizendo: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que o texto nos informa aqui é que aqueles que servem ao Senhor são cuidados pelo Senhor. E mesmo nas questões de sobrevivência, na questão alimentar, você não vê um servo do Senhor, um homem e uma mulher que ama e serve ao Senhor, passando a bandeja, pedindo esmola de casa em casa. Não. Por quê? Porque Deus promete cuidar daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Não significa que ele não é alcançado com a dádiva de alguém. O que significa é que ele não sai pedindo esmola, porque há uma promessa de Deus de dar aos seus amados, e Deus nos dá. Eu tive muitas experiências da provisão de Deus em relação à minha vida alimentar enquanto marido, enquanto pai de família, quando vivi momentos de crises financeiras muito grandes. Enquanto tinha necessidade, orava ao Senhor, no outro dia o Senhor enviava de um modo ou de outro. Mas era Deus que estava ali me sustentando. Só que nunca, jamais, eu saí de casa em casa pedindo ajuda para mim mesmo. Por quê? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, nós dobramos o nosso joelho e a Bíblia diz que Deus responde a nossa oração. E se tem uma coisa que Deus realmente tem prazer, é em abençoar aqueles que o servem. Dobra o seu joelho e a bênção chega no tempo certo. A Bíblia diz, queridos, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós. Então a primeira coisa que você precisa aprender aqui, que o que você é, o que você tem, ou o que você vier a ter, vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Deus conhece a tua e a minha necessidade e Ele tem prazer em suprir. Essa é a realidade e nós precisamos entender isso. Por isso, o que a Bíblia aqui nos ensina é: você não depende do homem, você depende de Deus. E por você depender de Deus, apresente a Ele a tua necessidade, Deus é aquele que abençoa e nós esperamos dele. Nós esperamos dele, assim como tudo espera do Senhor. Porque tudo provém realmente dele, queridos. Como diz aqui o texto, que lhes dê de comer. Aí fala de uma necessidade básica, a principal necessidade básica, alimentação. No versículo 28 diz: se lhes dá, eles recolhem. Se lhes abre a mão, eles se fartam de bens. A questão aqui de mão, querido, está falando da bênção de Deus que alcança aqueles que esperam nele, certo? A Bíblia aqui nos coloca
que Deus abençoa aqueles que o servem. Em Êxodo, no capítulo 23, e o versículo 25, diz o seguinte: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e afastará de vós as enfermidades. Uma outra bênção que Deus traz sobre a vida daqueles que o servem, que tem essa dependência dele, é a bênção não só da provisão, mas a bênção da saúde. A enfermidade, irmãos, é algo natural nesse mundo de pecado, porque ela veio como consequência do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há uma promessa de Deus de afastar do seu povo as enfermidades, assim como Ele afastou do povo de Israel quando estava no Egito, e o protegeu para não ser atingido pelas pragas. Assim como Deus proveu para o povo no deserto, quando passaram ali 80 anos no deserto, até que aprendesse a temer e a confiar e a depender de Deus. Mas Deus os manteve até que eles estivessem preparados para entrar na terra prometida, uma terra onde manava leite e mel. Assim, a promessa de Deus também para aqueles que o temem, certo? Deus protege, Deus guarda, Deus livra, Deus provê para as nossas necessidades, queridos. É isso que o texto, então, em que nós estamos lendo, nos coloca. Eu dependo de Deus. A minha respiração, queridos, depende de Deus, porque é Ele que nos dá o ar que nós respiramos. A palavra de Deus diz que se o Senhor lhes dá, eles o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Todos nós desejamos que Deus venha nos fartar de bens, daquilo que nós realmente necessitamos. E Deus promete e Ele também cumpre. No Salmo 103, eu acho lindo esse salmo e eu gosto muito dele, quando o salmista, ele reconhece o bem e a dádiva de Deus em relação à sua vida. E aí Davi, ele começa esse salmo falando para si mesmo, para a sua alma, o dever de bendizer o Senhor pelos muitos benefícios que ele tem recebido do Senhor. Ele diz assim: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E que benefícios são esses? Aí o salmista relaciona a partir do 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ah, queridos, que benefício maravilhoso é o perdão de Deus, porque o perdão de Deus nos leva a manter comunhão com Ele. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. É por isso que o salmista disse: Ele é quem perdoa todos os teus pecados, né? As tuas iniquidades. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Somente aquele que não é confessado. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não há enfermidade que Deus não possa curar, porque tudo provém dele. Foi ele que nos fez e ele pode nos consertar. Jesus, queridos, deu vista aos cegos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermos. Jesus limpou leprosos. E ele diz, queridos, que essas obras que ele fez, aqueles que servem são seus discípulos, fariam obras maiores do que o que ele já tinha feito. Então ele cura, ele sara, ele restaura as enfermidades, restaura, aliás, o corpo das enfermidades, a alma da enfermidade, o espírito da enfermidade do pecado, e traz comunhão com Deus. Por isso o texto diz aqui: bendiz a minha alma ao Senhor, porque Ele, além dele perdoar os pecados, ele cura também as enfermidades, né? Além dele curar as enfermidades, ele também livra da morte.
Quantos perigos de morte nós somos colocados ou enfrentamos durante o dia. Muitos perigos que nós nem imaginamos, e houve livramento do Senhor, porque há uma promessa desse cuidado de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Livrar da morte, querido, e a Bíblia diz: Ele te coroa de graça e também de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos um motivo de bendizer ao Senhor, porque Ele faz todas essas coisas. E o salmista diz aqui: olhem, se lhes dá, eles recolhem, se lhes abre a mão, eles se fartam de bens. Tudo provém de Deus. A nossa prosperidade depende do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas aí o salmista, no versículo 29, ele diz: se lhe oculta o rosto, eles se perturbam, e se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Olha aqui, o que é que o texto está mostrando? Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Estava ouvindo ou lendo o testemunho de uma jovem, um dos homens mais ricos do Brasil, pegou a Covid-19. E aí a sua filha, enquanto ele estava ali no leito de morte, a sua filha disse: meu pai trabalhou tanto, meu pai tem tanto, mas tanto, e agora ele não pode ter aquilo que é dado de graça, que é a respiração. O Covid tinha tomado todo o seu pulmão e ele buscava força para respirar e ele não conseguia. Olha o que é que o texto diz: se oculta o rosto, eles se perturbam, e se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Morreu, mesmo sendo rico, sem ter condições de comprar aquilo que ele mais necessitava para ter saúde. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus, queridos. E Deus é aquele que dá a respiração, e não somente a respiração, e a vida. Por isso, nós devemos entender esta soberania. E nós devemos estar dependendo dele em todos os sentidos. Pastor, mas de alguma forma nós já dependemos de Deus. É verdade. Nós dependemos de Deus em tudo. Tudo que nós temos e somos ou viermos a ter, vem dele. Então nós dependemos dele. Se ele fechar a mão, já era. Não temos nada, né? E quando ele quer tirar, ele também tira, e nós não podemos fazer nada. Mas quando ele quer dar, ele dá, querido, e dá com abundância, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Então o que Deus espera de nós é uma dependência, querido, voluntária. E essa dependência, deixa eu dizer aqui, é uma dependência no servir a Ele, no viver para Ele. E isso é uma liberdade que Deus nos deu de escolher, servir e depender dele, vivendo em obediência, ou de viver a nossa própria vida, a nossa própria maneira, sabendo que tudo isso um dia vai realmente ter de ser prestado contas. Porque o Deus que nos criou é um Deus moral. Ele estabeleceu normas e regras, e aqueles que desobedecerem sofrerão as suas consequências. Por isso nós precisamos ter essa dependência voluntária no sentido de viver para Ele, de obedecer seus mandamentos, de andar na sua presença e de fazer a sua vontade, que é revelada nas Escrituras Sagradas por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Aí eu posso, então, decidir depender de Deus nesse sentido ou não depender. E se eu decidir não depender de Deus nesse sentido de viver para Ele, e eu passar a viver da minha forma, da forma que eu pensar e entender, então eu vou sofrer muitas consequências. Por quê? Porque eu estou me achando autossuficiente. Porque eu estou achando que eu posso me conduzir da maneira que eu bem quiser entender. E isso não vai ter nenhuma consequência. Não é verdade. Porque o Deus que nos criou estabeleceu regras, nos deu princípios
nos deu ordenanças, nos deu preceitos que para o meu e o seu bem precisa ser obedecido para que eu possa realmente alcançar o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus para mim e para você? O melhor de Deus para mim e para você é Jesus Cristo. É a melhor dádiva de Deus para a minha vida. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus estabeleceu um dia para a prestação de conta. Deus estabeleceu um dia para julgar o homem. Deus estabeleceu um dia para a prestação de contas. E eu preciso entender que Deus deseja que eu viva de acordo com a sua vontade revelada. E quando eu resolver não viver dessa maneira, vai chegar o dia que eu terei que prestar conta ao juiz de toda a terra. Por isso ele espera que eu e você dependamos dele por meio de Jesus Cristo. E para isso, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Eu preciso confiar nele. Eu preciso descansar nele. Eu preciso crer na promessa dele, que diz que se eu confiar nele, tudo ele fará. Ou seja, aquilo que eu precisar, ele fará e agirá em meu favor por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Dependência de Deus, queridos. Nós não somos autossuficientes. Nós vemos, queridos, que a história natural mostra isso. Tudo depende de Deus. Nós vemos, queridos, que a vida espiritual mostra isso. Deus é espírito. Nós somos diferentes das outras criaturas de Deus, porque Deus nos deu sua imagem, sua semelhança. Nos deu um espírito que tem condição de ter comunhão com o seu espírito, coisa que ele não deu para nenhum dos outros animais ou nenhuma das outras criaturas. Deus se relaciona conosco, mas esse relacionamento foi bloqueado pelo pecado. E aí ele envia Jesus para eliminar realmente o pecado e para levar o homem a ter comunhão com ele, a viver para ele, a decidir voluntariamente servi-lo, a depender dele, não só no aspecto material, físico, mas no aspecto espiritual. Quando assim nós o fizermos, então nós desfrutaremos do melhor de Deus nessa terra, mas ainda mais na eternidade, no mundo do porvir. Por isso, entenda uma coisa: o que Deus espera de mim e de você é uma atitude de obediência prática, queridos. Que a gente possa dar louvor a Ele, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos, ou que viermos a ter, vem dEle. Dependemos dEle. E nós podemos ter essa consciência. A nossa salvação depende dEle. E Ele nos dá gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Por isso, não seja autossuficiente, porque na realidade, ainda que você pense que vai chegar o momento que você vai estar em becos sem saída e vai ver que a única solução é fazer como o salmista, entender que de tudo vem dele. E se tudo vem dele, quando nos encontrarmos num beco sem saída, nós podemos tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. Olhar para o sobrenatural é olhar para a habitação do trono de Deus, que é o céu. Como fez o salmista no Salmo 121.
Elevo os meus olhos para os montes, beco sem saída. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que você esteja olhando para o Senhor. Que você possa entender que tudo vem dele. Por isso nós esperamos nele. Se ele fechar a mão, nada teremos. Se ele ocultar o seu rosto de nós, teremos perturbações. Se ele cortar nossa respiração, morreremos. Mas para aqueles que confiam no Senhor, até diante da morte, há esperança. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. E a vitória de Cristo é a minha e a sua vitória. E o que é que Deus espera de mim e de você depois de saber de tudo isso? Primeiro, que a gente tenha essa consciência. Tudo provém dele. E esperamos nele. Essa consciência. E é tudo mesmo. Segundo, que a gente possa depender dele de forma voluntária. E essa dependência é uma entrega de vida a ele para fazer a sua vontade e não a nossa. É isso que Deus espera de mim. Agora, isso só é possível quando eu e você entendermos que Jesus Cristo é o único que pode nos fazer viver uma total dependência de Deus. Por isso, nós precisamos entregar nosso caminho a Jesus, nosso coração, e precisamos viver de acordo com a sua vontade orientada aqui, na Bíblia Sagrada. Que você possa fazer isso. E ao fazer isso, você vai perceber o cuidado de Deus sobre a tua vida e vai sentir a sua presença pelo poder do Espírito Santo, que lhe ajudará a cumprir os seus mandamentos e as suas ordenanças registradas aqui nas Escrituras. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a depender dele, a ter essa consciência. Que o Senhor possa perdoar os teus pecados. Que o Senhor possa curar as tuas enfermidades. Que o Senhor possa suprir cada uma das tuas necessidades. Que o Senhor possa estar te livrando da morte. Que o Senhor possa multiplicar os teus anos de vida. E você possa ter a mesma atitude de Davi, falando sempre para si mesmo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Selecione os benefícios de Deus na tua vida. Há um hino do cantor cristão que diz: quantas bênçãos, conta quantas são, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. E aí o motivo de gratidão aumenta mais ainda. Que Deus te abençoe. Que haja no seu coração essa disposição de bendizer ao Senhor. Que haja na sua consciência o entendimento que você não tem nada que não veio de Deus. Que você possa estar dependente dele. E então a tua vida será totalmente diferente, porque você não vai mais viver para você mesmo, vai viver para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que ele te abrace, que você se incline e se renda a ele e possa viver para o louvor da sua glória. No nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Deus, nós fizemos uma breve reflexão desta palavra maravilhosa. Ela nos fez ver
que tudo depende, ó Deus eterno, de Ti, Senhor. Que todos esperam de Ti, Senhor. Esperamos para nos alimentar de Ti. Esperamos, ó Deus, para ser salvo em Ti, Senhor. E esta salvação nos foi providenciada por meio de Jesus Cristo. Tememos, ó Deus eterno, o ocultar do Teu rosto, porque se Tu se afastar de nós, teremos perturbação. Por isso eu quero te pedir que Tu possa enviar do Teu Espírito Santo para nos fazer entender estas verdades, que Tu possa quebrantar nosso coração para depender de Ti de forma voluntária e lhe oferecer louvores e ações de graça. Ah, Deus, aqueles que têm se sentido autossuficiente, que o Senhor possa quebrantar seus corações e possa levar eles a olhar para Ti, Senhor da glória, e a viver para Ti por meio de Jesus Cristo. Ah, Senhor Deus, que Tu possa suprir a necessidade daqueles que estão sentindo falta do alimento, da moradia, do pagamento do aluguel, das contas de água e de luz, ó Deus eterno, da prestação da casa, Deus, do remédio, do medicamento para restauração da sua saúde. Senhor, que Tu possa visitar essas pessoas que estão conosco agora, Pai. Que o Teu Espírito os alcance, trazendo paz, tirando toda a ansiedade, levando essas pessoas a lançar diante de Ti as suas necessidades, seus medos, seus temores. E possa, ó Deus, estar descansando nessa confiança de que o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Eu abençoo cada vida agora, Pai. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre estes corações. Que Jesus seja revelado a estas pessoas. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a você que está conosco, participando dessa live. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para nossa irmã Euda, para a irmã Kella na Coab. Também mandar um abraço aí para a Erlane Oliveira, que está conosco, está olhando aqui, ao meu irmão Raimundo Lino, lá em Petrolina, a nossa irmã Euda aqui, também a irmã Lourdes Costas, que Deus abençoe, Erlane Oliveira, Francineide Souza, a irmã Clisoneide também, o nosso irmão Vanderlei, que está aí no seu trabalho, Isabel Oliveira, obrigado por compartilhar essa live no nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A irmã Clisoneide já falei que compartilhou. Irmã Idibas, Deus abençoe a irmã Idibas, se reconciliou com o Senhor esse final de semana. Que o Espírito Santo possa te fortalecer no nome de Jesus. Agradeço também a todos aqueles que curtiram, que do meu celular não dá para mim ver muito quem foi aquelas pessoas que curtiram, mas muito obrigado, que Deus abençoe e continue conosco todas as manhãs. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida e para o teu coração, tá certo? Estamos aí continuando na campanha da nossa construção para estarmos terminando, para a gente entrar para aquele local nosso, que você seja nosso ajudador através do colaborador fiel, que você seja nosso ajudador nas orações, que você possa participar também conosco. Já estamos fazendo cultos lá, nesse período em que está muito calor, o ambiente é bem gostoso. E quarta-feira a congregação da Coab, a nossa congregação, vai fazer o culto lá na construção. Você vai estar lá, você é o nosso convidado, você vai ser abençoado e vai conhecer como anda as obras ali, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe no nome de Jesus.